Bom dia! Hoje é sábado, 6 de setembro de 2025. Sabem por que o meu coração se emociona ao estar aqui todas as semanas para ler as cartas da reunião das águias? O apóstolo Paulo escreveu 14 cartas aos santos e nós recebemos mais de 350 cartas de Jeffersonville. O irmão José nos incentiva todas as semanas a ouvir o único Deus que escolheu revelar a mensagem neste dia. Todos os mistérios foram revelados conforme o prometido em Apocalipse 10, verso 7. Não há homem que possa afirmar que está a revelar coisas novas. Agora, a carta pela qual esperamos toda a semana está aqui. Querida noiva do terceiro Êxodo, se não tiver um olho espiritual, não compreenderá. Mas o olho espiritual pode ver o poder de Deus em ação, porque Ele está exatamente com a palavra. É a palavra, e a palavra de Deus nunca muda. O que Ele fez no início, Ele está fazendo agora. E o olho espiritual vê, acredita e ouve. O mundo pode discordar de mim, no que acredito ser o caminho providenciado por Deus para hoje. A voz mais importante que você deve ouvir é a voz de Deus nas fitas. Vocês devem tocar as fitas nas suas igrejas. Mas se vocês realmente acreditam nesta mensagem, então não podem discordar do que o profeta de Deus diz. Neste domingo, estaremos reunidos como as crianças hebreias se reuniam para receber o maná que lhes era fornecido durante a noite, que os sustentaria durante o dia seguinte. Estaremos reunidos para receber o nosso maná espiritual que nos dará força para o nosso grande êxodo que está prestes a acontecer. Simplesmente não há melhor maneira do que deixar a voz de Deus dizer por si mesmo, sobre si mesmo, e esta mensagem que vamos ouvir está cheia. Deus levou um homem para o deserto, treinou-o e trouxe-o de volta, assumiu o controle e tirou o povo de lá. Entende o que quer dizer? Ele não pode mudar o seu programa. Ele é Deus. Então aqui ele nos diz claramente que nunca muda o seu programa. O que ele fez desde o início, ele fará novamente no fim. Ele prometeu. Portanto, agora devemos saber qual era o seu programa naquela época, pois será o mesmo programa agora. Ele nunca lida com um grupo. Ele nunca lidou, ele lida com um indivíduo. E ele lidou, e ele lidará. Ele prometeu mesmo em Malaquias 4 que ele faria isso. Ele nunca lida com um grupo. Então ele prometeu que nos nossos dias enviaria um homem. Malaquias 4, com assim diz o Senhor. Isso mesmo. Então aí está a sua promessa. O que ele era, prometeu. O que disse que faria. E aqui estamos nós. Que povo feliz devemos ser. Dando-lhes o sinal. Pelo seu sinal prometido. A palavra prometida. Ele prometeu que faria isso. Como Deus escolheu conduzir a sua noiva naquela época? Deus escolheu nos dias do Êxodo, Ele chamou um grupo. E desse grupo, quero que reparem em algo. Ele só conseguiu 2 que foram para a terra prometida. O que Ele escolheu para levá-los. Aí está. Isso é tão importante para a mente espiritual compreender. Como Deus escolheu conduzir e levar a noiva para a terra prometida? Política, organização. Ele escolheu um profeta com um sinal sobrenatural de uma coluna de fogo, para que o povo não se enganasse. O que o profeta disse era a verdade. E Deus desceu numa coluna de fogo e justificou-se.
mostrou a sua palavra, certo? Foi isso que ele trouxe, o seu primeiro êxodo, o seu segundo êxodo. Então, para garantir que o povo não cometesse um erro, ele enviou-lhes um profeta, com um sinal sobrenatural da coluna de fogo para o seu grande êxodo. O que ele fez no primeiro êxodo? Ele enviou um profeta, ungido com uma coluna de fogo, e chamou o povo para sair. Esse foi o seu primeiro êxodo. O segundo êxodo, ele trouxe um profeta ungido, que era o seu filho Deus profeta. Moisés disse que ele seria um profeta, e tinha a coluna de fogo e fez sinais e maravilhas. E aqui ele prometeu a mesma coisa no êxodo nos últimos dias, e ele não pode mudar isso. Muitos concordarão dizendo, sim, ele enviou um profeta para chamar a noiva, mas agora o Espírito Santo conduzirá a noiva pelo ministério. Mas ele não disse isso. Vamos continuar lendo. Repare na coluna de fogo que os chamou, os conduziu à terra prometida, sob a unção de um profeta. Uma coluna de fogo que eles podiam ver. Os conduziu à terra prometida, sob um profeta ungido. E eles constantemente o rejeitaram, certo? Claro. Esta mesma coluna de fogo está a conduzir o povo novamente a uma terra prometida, o milênio. A coluna de fogo sob a liderança de Deus. Deus era o fogo. E a coluna de fogo apenas ungiu o profeta. A coluna de fogo deveria permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado agora. Lembre-se, Moisés não era a coluna de fogo. Ele era o líder ungido sob aquela coluna de fogo. E a coluna de fogo apenas confirmou a sua mensagem com sinais e maravilhas. Não há engano, amigos. Não é o que estou a dizer, sou apenas o vosso irmão. Mas é o que Deus está a provar para vocês, o que torna isso a verdade. A mesma coluna de fogo que ele usou para os outros dois, ele trouxe para entre vocês hoje e provou cientificamente. Deus nunca muda o seu programa. Deus providenciou um caminho para a sua noiva hoje. A coluna de fogo, sob a liderança de Deus. Deus era o fogo, e a coluna de fogo apenas ungiu o profeta. Há apenas uma voz, um profeta, que tem assim diz o Senhor. William Marion Branham. Ele não é a coluna de fogo, mas é o líder ungido sob essa coluna de fogo. Todos nós queremos estar na vontade perfeita de Deus. A sua palavra é a sua vontade perfeita. A palavra justificada para os nossos dias é esta mensagem. O seu profeta foi escolhido para liderar a sua noiva. Se não acredita nisso, não pode ser a sua noiva. Venha e prepare-se para o nosso grande êxodo, ouvindo a palavra perfeita de Deus conosco no domingo às 12 horas, horário de Jeffersonville, enquanto ouvimos a mensagem do terceiro êxodo, de 30 de junho de 1963. Irmão José Brando, baixe os aplicativos. Aplicativo à mesa, BT Live, www.branham.org/en/apps. Até a próxima vez. Deus os abençoe e shalom.